De São Lucas, capítulo 13, o verso 10. O livro de São Lucas, capítulo 13, no versículo 10. Glória a Jesus. Lucas 13, 10. Quem achou, diga amém. Quem achou no telão, diga glória a Deus. Vamos ver. E ensinando no sábado, numa das sinagogas, eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo, Jesus a chamou a si e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as suas mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Queridos, estamos nesta quinta-feira. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre algo que muitas vezes nos atormenta. E muitas vezes a gente não tem a consciência de que o que está por trás disso. Quais são as adversidades que muitas vezes nos ferem, e nós muitas vezes andamos por outros caminhos. Nós andamos por caminhos que muitas vezes nós não entendemos. Procuramos médicos, procuramos remédio, mas existe algo na nossa vida que é uma batalha que nós vivenciamos como pessoas, porque existe alguém que odeia as nossas vidas. Existe um adversário que quer você e quer ver a sua morte, quer ver a sua desgraça. E a Bíblia diz assim que existia uma mulher que ela estava 18 anos, uma mulher sofrendo demais. Imagino como esta mulher estava, com um corpo ferido, uma mulher que andava assim, inclinada, e cada dia que passava mais, ela sofria porque ela tinha um problema na coluna. E talvez ali muitas pessoas olhavam e pensavam assim: poxa, que situação difícil desta mulher. Talvez ela procurou todos os médicos que ela poderia e nada alcançava um resultado. Talvez os remédios da época poderiam fazer algum efeito, mas existia algo que o remédio não cura, principalmente chamado uma enfermidade maligna. Jesus, a Bíblia diz assim que Jesus estava numa sinagoga. Quando você vê na Bíblia sinagoga, é como se fosse um lugar desse, mas a pessoa ficava no centro e ensinava todas as pessoas como fosse um templo, mas era bem reduzido. E os rabinos ali da época ensinavam as pessoas referente a isso. Mas a Bíblia diz assim que esta mulher, ela estava doente, mas ela estava dentro da sinagoga. E quando Jesus olhou para ela, ela não pediu a cura, ela não pediu a libertação como outras pessoas fizeram. Muitos casos de pessoas chamaram por Jesus: Jesus, tem misericórdia, mas ela não. Ela estava ali, ela estava mesmo no estado debilitado, mas ela estava pronta para ouvir a voz de Deus. E de repente a Bíblia diz assim, que esta mulher que andava curvada, Jesus olhou para ela e disse: vem aqui. E aquela mulher, na sua dificuldade física, desce inclinada, e quando ela chega diante de Jesus, Jesus vendo-a, Jesus chamou e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Quando Jesus falou isso, e Jesus pegou ela e pôs as mãos sobre ela, e a Bíblia diz assim: está livre da tua enfermidade. E logo endireitou-se e glorificava a Deus.
Nós vemos que no mundo espiritual existem enfermidades, mas a gente podia pensar assim: essa mulher estava possessa de demônios? Não, essa mulher não estava possessa de demônios, ela estava sendo oprimida pelos demônios. Às vezes nós olhamos assim e pensamos: será que nós cristãos, nós podemos ser oprimidos? Porque se essa mulher fosse possessa de demônios, a primeira coisa que Jesus repreenderia era o demônio. Mas Jesus repreendeu a enfermidade. Existe no mundo espiritual enfermidades que elas não são normais. As pessoas sofrem, de repente quando está tudo bem com você, daqui a pouco dá uma dor de cabeça, você não consegue vir ao culto, e sempre te acompanha. Dá problema você ter uma dor, que aquela dor te acompanha por muitos anos, e você procura os médicos, você procura uma ajuda, parece que as coisas não funcionam. Mas existe no mundo espiritual, são setas diabólicas, são demônios de enfermidade. Então ele entra numa parte do corpo da pessoa, e ele toca ali e fica perturbando, como estava com esta mulher. Esta mulher estava sendo oprimida, a enfermidade estava fazendo ela sofrer, e a Bíblia diz que ela sofreu por 18 anos. Jesus chega e Jesus dá a liberdade para ela. Nós precisamos ter o discernimento de sabermos que quando os remédios não funcionam, quando existe determinada situação da nossa vida, que a enfermidade você pode ter por um trauma, que muitas vezes você machucou, você pode ter, ou bateu em algum lugar, ou torceu, isso é natural do corpo. O nosso corpo, ele sofre essas consequências. Mas quando você vê que de repente você não tem nada, e aí você recebe uma dor, alguma coisa está acontecendo. Existem setas diabólicas, a Bíblia chama de dardos inflamados, que ele vem para quê? Para tentar tirar a nossa paz e a nossa alegria. Vem tentar tirar o nosso prazer de servir a Deus. Minha mãe sempre dizia assim, às vezes ela estava com um trabalho, e ela fazendo um trabalho dentro da igreja, de repente ela ficava doente, e ela falava: filho, essa enfermidade ela veio de uma hora para outra. Isso é uma seta diabólica, é Satanás que não quer que nós fazemos as obras de Deus. As setas, ela vem de todos os lados, e ela vem para quê? Para tirar a sua alegria, tirar a sua paz. Essa é a função do inimigo. O inimigo, ele não pode muitas vezes entrar dentro do seu coração e te dominá-lo, mas ele vem por setas, e são dardos que muitas vezes ferem a nosso corpo, e ferir o nosso corpo, nós perdemos a força, a reação. Você já vê alguém que está doente, ele não tem alegria, ele sofre, o seu coração é ferido. Então o reino das trevas, ele trabalha de todas as formas, de todas as maneiras, para tirar a nossa paz e a nossa alegria. O que nós precisamos? Nós precisamos entender que o mundo espiritual, ele não vence por força física. O mundo espiritual, você vence quando você começa a entender que é só através do nome de Jesus, só através do poder de Jesus, só através do sangue de Jesus é que nós encontramos força para vencer uma situação. Olhe bem, você pode ver, às vezes você está uma semana tão feliz, mas quando chega perto de você servir ao Senhor, vem as lutas. São lutas que acontecem do nada. Parece que te ferveu o seu coração, parece que tapou sua vista, e veio de uma forma para tentar tirar o que Deus quer construir aí dentro, o que Deus quer edificar. Entenda bem, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, mas é contra potestades e principados. São lutas espirituais. Olha bem, a Bíblia diz assim no livro de São Marcos, capítulo 5, no livro de São Marcos, capítulo 5, a Bíblia fala assim a respeito de um homem. Esse homem, ele era um homem que ele perdeu a sua consciência. Ele foi, nessa hora, ele foi tomado por um espírito maligno. E a Bíblia diz assim, que ele atormentava uma cidade.
Ali existia a cidade dos Gadarenos, e esse homem, ele destruía as coisas que estavam à sua frente, ele gritava, a cidade ficava em tremor, porque aquele homem estava possuído por muitos demônios. Aí o que eles fizeram? Pegaram aquele homem, pegava a corrente, colocava nos seus braços, ele quebrava, ele rasgava a sua roupa, ele entrava pelos cemitérios, pelos montes, e gritava, começava a ruivar, de tanto demônio que estava naquele homem. Mas a Bíblia diz assim, olha, se você vê, Jesus vai até aquela cidade, no livro de São Marcos, capítulo 5, quando Jesus chega naquela cidade, a Bíblia diz assim, que no versículo 6, quando Jesus de longe correu, quando viu Jesus de longe, correu e o adorou, e clamou com grande voz e disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Olha bem, Jesus vai com os discípulos até essa cidade, e quando Jesus chega nessa cidade, os demônios de longe viram Jesus. Sabe o que eles fizeram? Todo demônio, quando ele vê Jesus, ele tem que adorar e reverenciar ao Senhor. Ele se reverenciou diante do Senhor e clamou e disse, Senhor, que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo. Então Jesus, naquela hora, Jesus olhou e Jesus repreendeu o demônio. Quando Jesus deu ordem para sair os demônios, a Bíblia diz assim, olha, que eram muitos, e perguntou, como é que te chamas? E eles respondeu dizendo, Senhor, Legião é o meu nome, porque são muitos. Meu Deus, um corpo de uma pessoa, uma legião, ele pode ter até 7.000 demônios dentro da pessoa. E de repente aquele Jesus repreendeu, e eles, o que eles fizeram? Eles gritaram, saíram dali. Aí a Bíblia diz assim, que eles começaram a rogar a Jesus, dizendo, Senhor Jesus, que não nos enviasse para fora daquela província. Aí Jesus olhou e Jesus permitiu. Eles não queriam sair daquela região, porque eles estavam há muitos anos ali, e eles não queriam sair, mas eles viram uma manada de porcos, e falando, Jesus, permita que nós entramos nele. Então o Senhor permitiu, e ele entrou, os demônios entrou naqueles porcos. Quando entrou naqueles porcos, aqueles porcos ficaram agitados, e eles se precipitaram ao mar, todos morreram. Aí vieram os moradores da cidade, quando eles viram os porcos mortos, o que eles falaram? Senhor, sai dessa província. Eles escolheram os porcos do que a Jesus. Mas se nós olharmos, aqueles homens estavam sendo perturbados, perseguidos, eles não tinham paz na cidade, mas o olhar deles era tão interessado nos porcos do que em Jesus. Se nós olharmos, por que Jesus permitiu que entrasse nos porcos? Se nós pararmos um pouco para pensar, Jesus era um judeu, e os judeus, eles não têm parte com um animal, o porco. Eles não comem o porco, nada que vem derivado do porco. Então Jesus falou, se vocês quiserem entrar, pode entrar lá. Quando aqueles homens viram a morte dos porcos, mas eles esqueceram de olhar para aquele homem que estava perturbando a cidade, um homem preso pelas correntes de Satanás. Aí eles esqueceram disso, eles deram mais valor aos porcos. Diz a história que muitos anos se passaram, aqueles homens, todos eles, aquela cidade se empobreceu de uma forma tão grande, que eles virou uma cidade só de porcos. Os porcos reinavam ali, porque eles escolheram os porcos. Mas olha que interessante, quando Jesus repreendeu o espírito daquele homem, aquele homem voltou ao normal. No versículo 15 a Bíblia diz assim, e vendo que tinha sido atormentado pelos demônios, o que tiveram legião, assentado e vestindo em seu perfeito juízo, e temeram. Um homem que andava machucando o corpo, dormindo no sepulcro, andando, gritando pelos montes, de repente aqueles homens olharam e viram aquele homem vestido. Olha como Jesus faz. Jesus, ele não só liberta a pessoa, Jesus repreendeu os demônios, mas Jesus pegou uma veste, coloca uma veste nessa pessoa. Deus, quando ele faz uma obra, a obra é por completa, não é pela metade.
Quando Jesus começa a fazer uma obra na tua vida, entenda bem, a obra vai ser inteira, as suas necessidades serão supridas. Todos que vêm ao Senhor têm uma necessidade, todos precisam de uma ajuda. Então o Senhor Jesus foi lá, vestiu ele, libertou ele. Aí a Bíblia diz assim, olha: e entrando Jesus no barco, no versículo 18, e rogaram que fora o endemoniado que os deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse, olha o que Jesus disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Foi ele e começou a anunciar em Decápolis com grandes coisas Jesus fizera e todas as suas maravilhas. Então Jesus está dizendo, ele não está falando de um louco. Jesus está dizendo, não está falando de um homem que simplesmente foi tomado, não, era um homem que tinha a sua família. Jesus falou: vai para a tua casa e para os seus. Quem eram os teus? Eram os seus filhos, a sua família. Era um homem que ele foi tomado pelo espírito maligno, e ele não tinha força para lutar por si próprio. Todos nós, se nós estivermos no natural, nós não temos força para lutar contra principados e potestades. O que nós precisamos? De alguém maior, de uma força maior, de um Senhor poderoso, que nos dá autoridade. Quando Jesus entra na vida da pessoa, existe alguém que é maior do que quem estava lá. O que Jesus faz? Jesus limpa a pessoa, passa o seu sangue. Aí nesta hora a pessoa é mudada, é transformada. Aquilo que você fazia antes, você já não faz mais, porque Jesus mudou a tua vida. Jesus mudou a vida daquele homem. Jesus restaurou a casa daquele homem. Jesus trouxe de volta o pai que os filhos perderam, o marido que a esposa tinha perdido. É isso que os demônios fazem. Ele quer destruir a tua casa, ele quer destruir a tua família, ele quer destruir o teu relacionamento, ele quer tirar você de perto de quem você ama, ele quer levar você a uma situação em que você não consegue enxergar uma solução. Mas Jesus está aqui de novo para trazer aquilo que foi roubado das tuas mãos, para edificar o que você precisa ter. É alegria. Jesus vai trazer alegria, é paz. A paz vai voltar à tua família, à tua casa. Oh, aleluia. Jesus vai trazer de volta aquilo que foi tirado, porque só pode roubar quem é o ladrão. E Jesus falou que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para essas coisas. Se você está passando por um momento difícil, é porque ele quer roubar o que te traz alegria. Ele quer tirar da tua mão aquilo que te traz esperança. Ele quer tirar da tua mão aquilo que te dá o sustento. Então ele trabalha de todas as formas, mas Deus nesta noite está abrindo os nossos olhos espirituais, de entender que nem tudo é normal. Quando uma pessoa levanta contra a tua vida, não é normal, é porque o diabo está usando para tentar tirar a tua paz. Mas Jesus falou que nós devemos entender esse reino. É um reino que conspira contra nós, contra as nossas vidas, mas nós que temos Jesus em nosso coração, nós vamos vencer pelo poder da sua palavra. Jesus falou: eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Jesus falou que dá esse poder a quem? A todos aqueles que creem no seu nome, aqueles que confessam a Ele como Senhor, como Salvador da sua vida. Olha o que a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz assim, ó queridos, livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, verso 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com a virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esse poder foi dado a Jesus. Jesus venceu as obras do inferno. Chegou uma moça, uma mulher uma vez, e começou a andar atrás de Jesus, e dizia: Jesus, tem misericórdia de mim.
Jesus tem misericórdia de mim. Jesus, uma hora, os discípulos falaram: mestre, atende ela. Jesus falou: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher continuou atrás de Jesus. Aí ela falou: Jesus, mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Jesus olhou e Jesus viu que aquela mulher tinha a sua filha, que estava horrivelmente endemoniada, perturbada pelos demônios. Quando Jesus olhou, viu a fé daquela mulher, Jesus falou: pode ir, mulher, pode ir para a tua casa. Quando ela chegou lá, a filha dela estava sã, estava liberta. Às vezes nós pensamos assim: será que age só nos adultos? Não, existem muitas crianças que foi apresentado em terreiro de umbanda. Existem muitas crianças que foram dado legalidades, os pais na sua ignorância, os demônios entraram e vieram para destruir. Mas sabe o que nós precisamos entender? Quando há essa manifestação, nós precisamos chegar até aquele que tem todo o poder e autoridade. Essa mãe, o que ela fez? Se ela ficasse em casa esperando, a sua filha ia ser morta, mas ela foi o autor e consumador da nossa fé. Ela foi até Jesus, e quando chegou nele, ela implorou pela misericórdia, ela implorou pelo milagre, e Jesus liberou na vida dela a libertação. Ela saiu preocupada, saiu da sua casa desesperada, mas quando ela voltou, ela encontrou a sua filha sorrindo, em paz. Meu Deus, como Jesus faz isso. Às vezes nós saímos de casa desesperado. O que será que vai acontecer? Mas quando você vem à casa do Senhor, a casa do Senhor é lugar para Deus falar com você. A casa do Senhor é lugar para Deus liberar milagres na vida do seu povo. A casa de Deus, aonde Deus fala conosco, Deus libera poder para as nossas vidas. Se você ficasse em casa, se você não viesse à casa de Deus, talvez o maior milagre da tua vida não tinha sido liberada. Às vezes nós pensamos assim: hoje eu não vou. Quantas vezes o inimigo conspira conosco, coloca setas na nossa mente para dizer: você está cansado demais, Deus não ama você, olha, a sua vida não muda. Sabe para quê? Para você não ouvir a sua voz, para que a voz do Senhor não penetre no seu coração. Sabe que a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ele quer tapar os seus ouvidos, tirar a tua fé, para que você não se levante, para que você não ouça que Jesus é com você. Meu Deus. E quando você vem na casa do Senhor, é liberado sobre a tua vida um poder sobrenatural. Quando você sai daqui, você sai alegre, feliz, dizendo: obrigado, Deus, pelo Senhor ter falado comigo. Obrigado, Deus, pelo Senhor ter me dado esclarecimento. Quando você vê a turbulência acontecendo, algo acontecendo, as coisas começam a quebrar dentro de casa, ou muita briga entre o homem e a mulher, alguma coisa está acontecendo, não é natural. Então você vai entender que existe algo sobrenatural agindo na tua casa. O que você precisa? Ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, para compreender. Começa a orar assim: Senhor, me dê discernimento. Eu preciso aprender, eu preciso entender. Sabe quando o teu carro toda hora dá problema, toda hora quebra? Não é natural. Quando a enfermidade vem sobre a tua casa, um doente, outro doente, meu Deus, o que está acontecendo? Sabe que eu aprendi com os meus pais? Antes os meus pais levaram um de nós ao hospital, primeiramente ele levava a gente para a igreja, orava, pedia a Deus pela misericórdia. Essa semana eu estava lembrando com meu irmão, no final de semana, meu irmão Jonatas, e nós começamos a lembrar daquilo que Deus fez na nossa casa. Quantas vezes meu irmão Jonatas levantava de madrugada, ele via um demônio dentro de casa, e ele via um demônio, o demônio chamando ele, e ele ficava desesperado.
Aí meu pai começava a ensinar a gente a repreender esses demônios. Olha, filho, quando ele aparecer, tinha 2 demônios na minha casa que aparecia constantemente. Eu era menino da idade do Rafael, 13 anos. Tinha esse demônio Cosme Damião. Sabe esses Cosme Damião? É 2 demônios pequenos. O que eles faziam? Eles vinham atormentar a gente. Eu estava na sala da minha mãe, eles ficavam dando risada da gente. Meu Deus do céu. Até um dia que meu pai falou: quando vocês vê ele, repreenda, diga: o sangue de Jesus tem poder. As coisas não estão indo bem para você? Aprenda a usar o nome de Jesus. Você precisa aprender a ter autoridade. Todo o poder foi dado à igreja, todo o poder foi dado ao seu povo, a minha vida e a tua vida. O poder foi liberado. Quem tem fé, quem acredita, você toma posse dela. Você aprenda que nós vivemos em constantes batalhas. O nosso adversário, a Bíblia diz que ele nos rodeia, ele está ao nosso derredor, lutando e bramando como um leão a quem possa tragar. Quantas pessoas caíram na fé porque não aguentaram a luta? Eu não aguento, é muita luta. Mas queridos, quando Jesus está no lugar, eu nunca vi Jesus perder uma batalha. Nunca vi na minha vida Jesus perder uma batalha. Ele venceu todas as batalhas. Se Ele está comigo e Ele está com você, confia, aguarde, porque é no momento das batalhas que nós somos preparados. É nas batalhas que Ele vai te preparando, te ensinando. Quando você vê lá na frente, você vai olhar e falar: meu Deus, não sei como eu consegui. Eu sei, é porque Jesus segurou nas suas mãos. É porque Jesus está te preparando para algo muito maior daquilo que você pode imaginar. As lutas te serviram para te fazer você mais forte. As lutas te serviram para fazer que você entenda que você não está sozinho nesse mundo. Existe um Deus que cuida de mim e cuida de você. Existe um Deus que te dá poder. Existe um Deus que te dá autoridade. Teve um homem, ele era um chefe de uma sinagoga. E esse homem, ele levou o seu filho até os discípulos, e chegaram ali, Jesus olhou, Jesus estava orando, e quando Jesus voltou, disse: que confusão é essa? Disse: mestre, nós trouxemos o meu filho aos teus discípulos, mas eles não puderam expulsar. Jesus olhou e disse: ó geração de pequena fé, até quando eu estarei com vocês? Jesus dando uma aula aos seus discípulos. Diga: onde está o menino? O Senhor está ali. O que acontece com ele? Senhor, desde a sua infância, os demônios pegam ele, joga ele no fogo, derruba ele, machuca ele. Jesus olhou e repreendeu os demônios do menino. O demônio saiu gritando tão forte que Jesus não permitia que ele falasse. Às vezes eu vejo pessoas fazendo espetáculo público, entrevistando o demônio. O que você está fazendo? O que você está fazendo? E aí o demônio começa a falar. Queridos, todo demônio é mentiroso. Jesus falou que ele é o pai da mentira. Então Jesus não permitia que ele falasse. Jesus ordenou: sai. Aquele menino ficou como morto. Aí todos pensavam: morreu. Jesus foi lá, pegou na mão do menino: levanta aí. Entregou ao pai. Eu imagino quando aquele menino cresceu, quantos hematomas no corpo, quantas marcas ele tinha. Feridas no rosto, ferida nos braços. Mas existem feridas que elas deixam, são marcas que ficam no nosso corpo, para nós lembrarmos da onde Jesus tirou a gente, para jamais nos esquecermos do que Ele fez por mim e por você. Existem marcas que muitas vezes você não jamais pode esquecer, porque nós, seres humanos, nós esquecemos fácil dos benefícios que alguém faz por nós. Alguém fez alguma coisa, enquanto nós estamos feridos, enquanto nós estamos precisando de ajuda, logo nós lembramos: oh, glória a Deus. Mas quando dá uma estabilizada, logo nós esquecemos. Então existe muitas vezes marca na nossa vida. Toda vez que nós olharmos para ela, você vai lembrar daquilo da onde você veio e aonde Deus te colocou.
Jesus quer colocar e mudar a vida de muitas pessoas. Jesus quer fazer assim, Ele veio para mudar. Você talvez esteja estranhando eu falando, pregando hoje sobre os principados e potestades. Mas eu quero que você entenda, aonde Jesus manda eu pregar, eu prego. Aonde Jesus manda eu ensinar, eu ensino. Sabe por quê? Porque nós precisamos estar preparados. Nós precisamos entender o mundo que nos rodeia. Às vezes nós pensamos que não acontece nada. Isso não existe. Sim, existe. E Ele quer te levar você à depressão. Ele quer levar você a uma tristeza profunda. Ele quer levar você a perder a esperança. Ele quer que você pare de confiar no Senhor. Ele quer que você muitas vezes deixe de acreditar que Jesus é o Senhor da tua vida. Mas Jesus está aqui hoje para dizer: eu vim para quebrar, eu vim para destruir, eu vim para desfazer as obras do inferno. Aleluia. A Bíblia diz assim, que tudo que era contra nós, Jesus desfez na cruz do Calvário. Olha o que a Bíblia diz para encerrar, no livro de Colossenses capítulo 2, versículo 14. O apóstolo Paulo diz assim: havendo riscado a célula que era contra nós nas suas ordenanças. Ou seja, ele está dizendo: olha, tudo que a lei de Moisés foi determinada para nós, Jesus, o que ele fez? Olha, ele desfez isso, porque homem nenhum podia cumprir a lei, nenhum homem, porque a lei era muito severa. Então existia uma cédula que era contra nós. Aí a Bíblia diz assim: a qual de alguma maneira nos era contrária. Ele estava dizendo assim que nós éramos incapazes de cumprir a lei. Era contrário, era impossível nós de cumprir. Mas a Bíblia diz assim: e tirou do meio de nós, que era o castigo da lei, e cravando-a na cruz. E no versículo 15: e despojando os principados e potestades, e os pôs publicamente, aleluia, e depois triunfou em si mesmo. Tudo que era contra nós, Jesus desfez. A lei era contra nós, Jesus foi lá e desfez. Agora Jesus, o que ele fez? Ele derrotou Satanás, derrotou todos os demônios na cruz do Calvário. Ele liberou para nós tudo aquilo que era uma sentença que nos condenava. E a partir desse momento nós somos livres, nós somos libertos, nós somos transformados pelo poder de sua palavra, pelo poder do seu nome. Agora você tem poder e autoridade para orar pelas pessoas. Jesus deu autoridade para você declarar dentro da tua casa: o meu lar pertence a Jesus, a minha casa pertence a Jesus, tudo que eu tenho pertence a Jesus. Não foi isso que Jesus falou àquele homem possesso de demônios? Jesus falou: você vai agora, você entra na tua casa, você agora fale de tudo o que eu fiz por você. Meu Deus, o poder foi dado àquele homem. Ele queria ir onde Jesus queria. Jesus falou: não, volta lá e mostra o que eu fiz na tua vida. Eu quero te dizer uma coisa: as pessoas que desacreditaram em você, as pessoas da tua família que não acreditavam quem você era, talvez pelos seus atos o condenavam, mas agora Deus te dá uma missão. Você vai voltar para a casa dos teus e vai anunciar o que Jesus fez na tua vida, o que Jesus está fazendo na tua casa, o que Jesus está edificando a tua vida, o que Jesus te libertou, da onde Jesus te tirou, e te tirou você do lodo, tirou você do pecado e colocou você em vida, deu paz, tirou aquilo que te condenava para te fazer você livre do pecado e da escravidão. Agora abra a tua boca, anuncia a todos o quanto Jesus fez, o quanto Jesus mudou a sua história. Não importa o que vão dizer, não importa que muitos talvez não vão acreditar, muitos talvez na tua casa vão olhar e dizer: não, eu não acredito nisso, mas o teu testemunho será contado.
para todos aqueles que vão crer. Há um milagre de Deus para a tua família. Você será esse canal de bênção. Você tem um compromisso com Deus. Você será um canal de bênção na onde você mora, na tua casa e para todos os teus. O que Deus está fazendo na tua vida? Você precisa aprender uma coisa. Jesus não discipulou esse homem. Jesus não teve tempo. Jesus falou: vai lá e fala o que eu fiz. O testemunho daquele homem era verídico. Você lembra aquele homem quando Jesus ressuscitou um homem chamado Lázaro? Lembra dele? Jesus ressuscitou, e aonde Jesus ia, as pessoas olhavam Lázaro e acreditavam em Jesus. É pelo testemunho, é pela forma que as pessoas olhem você, que eles vão ver que Jesus está na tua vida. Não desanime, não perca a tua fé, porque o dia que Jesus determinar, vai haver alegria para a tua casa.